Kyotaro é um garoto emo e solitário que quer matar a garota mais popular da sua turma. Mas, quando ela usa suas curvas generosas para animá-lo, seu cérebro se reprograma para querer tirar a virgindade dela em vez de sua vida. Tudo começa quando Kyotaro tenta ler um livro de assassinatos na sala, mas não consegue por causa dos colegas irritantes. Ele então imagina transformar os corpos deles em carne moída, pois é um psicopata que sente um arrepio ao pensar em matar pessoas. Uau, calma, Kyotaro. Nesse momento ele vê uma garota chamada Ana do outro lado da sala, e isso alimenta ainda mais seu ódio, pois ela é a garota que ele mais quer matar. Mais tarde ele vai à biblioteca para ter um tempo sozinho, mas Ana já está lá. Passando por ela, ele se esconde atrás da estante e a vê comer um saco grande de salgadinhos, agindo como se tivesse um cromossomo extra. Logo depois, Ana começa a trabalhar na sua apresentação, mas de repente para procurar seu estilete. Kyotaro pensa em emprestar seu estilete, mas hesita, pois acredita que Ana o achará um esquisito por ter um. No entanto, ao vê-la tentar rasgar o papel com a mão, ele sente tanta vergonha alheia que acaba dando a ela seu estilete. Em vez de julgar, Ana agradece casualmente, fazendo-o corar e recuar para trás da estante. Logo depois, o sinal toca e Ana, distraída, guarda o estilete dele na sua bolsa. Ele corre atrás dela para pegá-lo de volta, mas ela simplesmente lhe entrega um saco vazio de salgadinhos e vai embora, para sua grande frustração. No dia seguinte, Kyotaro vai para a aula e encontra seu estilete na mesa. E isso deixa seu amiguinho excitado, pois ainda está quente do toque dela. Nesse momento, ele descobre que a amiga de Ana, Wiko, refez a apresentação porque não gostou do que Ana tinha feito. Isso o enfurece, pois ele viu o quanto Ana trabalhou, mas ele se surpreende ao ver que ela está bem tranquila com isso. No entanto, durante a apresentação, Ana parece bem triste, o que o deixa bravo. Quando chega a hora da sua própria apresentação, ele vê que Ana está à beira das lágrimas, então ele rasga seu trabalho para distrair a todos de vê-la chorar. Mais tarde, ele ouve alguns garotos falando sobre os seios fartos de Ana e fica irritado, então ele vai à biblioteca para se acalmar. Enquanto se esconde atrás da estante, ele ouve Ana e uma garota gordinha chamada Era conversando sobre coisas de garotas. Nesse momento, um cara chamado Kazaki aparece e senta em frente a Era, fazendo Kyotaro perceber que uma confissão está prestes a acontecer. Ana está alheia a isso e começa a falar sobre coisas aleatórias, o que dá a Kyotaro uma vergonha alheia. No entanto, quando ela finalmente percebe o que está acontecendo, Kyotaro acidentalmente deixa cair um livro. Ah, qual é? Dando a Ana uma desculpa para verificar atrás da estante. Lá, ela começa a fazer miados de gato para fazer Era pensar que um gato deve ter derrubado o livro. E Kyotaro se junta a ela também, o que faz Hera e Kazaki rirem. Depois que os pombinhos saem, Ana agradece a Kyotaro por ajudá-la antes de ir embora. E Kyotaro fica confuso enquanto se pergunta por que a está ajudando. Mais tarde, ele vê Ana entrando numa banca de revistas e decide espioná-la. Ele a vê se esforçando para fazer as pessoas comprarem uma revista em que ela aparece, mas ela acaba afugentando os clientes, o que a deixa triste. Por pena, Kyotaro leva uma para casa. Mas depois de ver suas fotos fofas, ele sente algo no coração e a joga no lixo. Por que você é gay? No dia seguinte, ele vê um cara dando em cima da Ana e decide segui-los como um esquisito. Ao ouvir a conversa, ele descobre que Ana nem conhece o sujeito e está tentando se livrar dele. Mas o cara continua insistindo para que ela dê o número dele. No fim, Ana fica assustada e decide compartilhar seu contato. Mas algo estala em Kyotaro que o faz querer ajudá-la. Sem pensar, ele lança sua bicicleta rio adentro, o que chama a atenção de todos e dá a Ana uma saída daquela situação embaraçosa. Vendo isso, Ana pergunta o que aconteceu e ele diz que acelerou em vez de frear. Isso a faz rir, e ver seu rosto bonito vira a personalidade de Kyotaro de cabeça para baixo. Mais tarde, ele se esconde atrás da estante da biblioteca para espioná-la novamente e a vê abrir um pacote que precisa de água. Ela então começa a procurar água, mas como não encontra na biblioteca, sai da sala para pegar. Quando volta, derrama metade. Então ela corre de volta para pegar mais. Kyotaro então vê uma poça de água na porta e ele começa a limpar ao perceber que Ana deve ter derramado várias vezes enquanto ele estava escondido. Nesse momento, Ana volta e derrama mais um pouco, mas então ela olha para o relógio e corre de volta para reabastecer. Kyotaro acredita que ela deveria ter usado um copo da aula de culinária. Mas com 3 minutos de recreio restantes, ele corre para o outro lado da escola para pegá-lo para ela. Quando ele retorna, percebe que Ana já usou seus últimos 2 neurônios para resolver o problema, e ele parece um idiota com um copo. Sentindo-se derrotado, ele decide beber um pouco de água no tal copo. Mas Ana casualmente lhe entrega o lixo dela, o que o deixa extremamente frustrado. Mais tarde na aula, ele planeja como dar um fim em Ana quando a vê abanando o caderno para pegar um pouco de ar. De repente, Ueko decide ajudá-la, e todas as suas amigas se juntam para garantir que ela não desmaie de calor. Vendo isso, Kyotaro se pergunta por que ela sempre come lanche sozinha, mesmo tendo amigas. Ele começa a presumir que é porque ela sabe que ele quer dar um fim nela e está tentando atraí-lo. Esse pensamento sozinho lhe dá arrepios, mas então ele vê Ana suando e querendo tirar a camisa para pegar um pouco de ar. Ele também ouve um cara chamado Adachi tentando dar uma espiadinha nos seios de Ana, então ele de propósito deixa cair seu estilete e o atrasa até que Ana e suas amigas saiam da sala.
Depois disso, ele sai e vê Chihiro carregando Ana nas costas. Kyotaro percebe que Ana e Chihiro são as mais próximas desde a infância, mas nem ela se junta a Ana na biblioteca. Mais tarde ele vai à biblioteca onde Ana está lanchando e percebe que ela deve ter percebido o plano dele. Nesse momento, Ana nota um leque em sua posse e pergunta se pode pegá-lo emprestado. Kyotaro nervosamente se aproxima dela e o joga para ela, observando-a enquanto ela começa a se abanar do seu jeito peculiar. Nesse momento, ela nota um cheiro doce vindo do leque e o aproxima do rosto. Ela então pede a Kyotaro para cheirar também. Então o garoto se aproxima lentamente, inclinando-se para cheirar. Enquanto cora, ele percebe que ela está usando sua roupa de banho e desvia o olhar, assumindo que ela a usou para esconder sua plot armor. Nesse momento, Ana recebe uma ligação de Wiko sobre algo, e ela rapidamente se esconde debaixo da mesa. Ela até pede a Kyotaro para se juntar a ela, mas ele escolhe sentar numa cadeira. Nesse momento, Chihiro invade a biblioteca e pergunta se ele viu Ana, mas ele diz que não. Depois de olhar em volta, Chihiro desiste e se junta a Kyotaro na mesa. Chihiro então revela que é alérgica a lanches, enquanto Ana é obcecada por eles, por isso ela lancha sozinha. Chihiro admira a consideração de Ana, mas também fica um pouco irritada que Ana mantenha a forma e até modele, apesar de lanchar o tempo todo. Ouvindo isso, Ana coloca a mão no colo de Kyotaro e a usa como apoio para se levantar. Ela então dá uma carona de cavalinho para Chihiro, sem saber que involuntariamente despertou o soldadinho de Kyotaro. O que você quer dizer com isso? Algumas semanas depois, a escola se prepara para o festival cultural e a turma de Kyotaro está montando uma casa assombrada. Em meio a tudo isso, Ana se aproxima de Kyotaro e pede para ele ajudar a desenhar um cemitério, pois ela ouviu dizer que ele é bom em desenho. Corando muito, Kyotaro se junta a Era e dá dicas de como melhorá-lo, mas então ele nota o balançar de suas curvas generosas e fica hipnotizado por isso. De repente, Ana lhe dá um susto e ele começa a implorar por misericórdia, pensando que ela o pegou olhando. Na verdade, ela estava apenas fingindo ser a garota do filme O Chamado. Depois que Era termina e sai, Ana de repente volta e vê o nome dela em uma das lápides. Kyotaro começa a se perguntar se Era secretamente odeia Ana por ser magra, mas Adachi o agarra pela gola para perguntar se ele escreveu. Kyotaro percebe que as pessoas odiarão Era se ele contar, então ele assume a culpa. Nesse momento, Era retorna e diz a eles que foi ela. Então Adachi finalmente o solta. Depois disso, Kyotaro ajuda Era a pintar por cima dos nomes que ela escreveu. Mas Ana se aproxima dele e pede desculpas pelo que aconteceu antes. Depois que ela sai, Era diz a Kyotaro que as lápides parecem incompletas sem os nomes. Então Kyotaro pega o pincel e escreve o próprio nome nelas. Depois ele sai para misturar um pouco de tinta, mas Ana de repente aparece e se pergunta se ela pareceria mais assustadora com um pouco de sangue falso. Kyotaro sugere que usem camadas de tinta para dar a ela um visual mais assustador. Então ela casualmente afasta o cabelo e se inclina, pedindo para ele pintar o rosto dela. Estando tão perto dela, Kyotaro perde a cabeça e foge, deixando-a confusa. No dia do festival, Kyotaro fica sozinho na varanda, dizendo a si mesmo que é muito legal para participar de coisas chatas. Nesse momento, ele vê o garoto popular da escola, Haruya, perguntando a Ana e suas amigas se elas querem sair com eles. Antes que Chihiro possa dizer não, Uenko tolamente concorda, o que o faz querer matar tanto ela quanto Haruya. No entanto, ele se lembra de como Haruya foi quem o ajudou a tirar a bicicleta do rio, então talvez ele não seja tão ruim assim, afinal. Kyotaro também percebe que todas as três amigas de Ana estão protegendo de Haruya. Quando ele é bloqueado por algumas garotas, ele faz um desvio para a próxima sala, mas acaba na frente do grupo de Ana. Ao vê-lo, ela pergunta se há algo interessante na sala, mas ele fica sem palavras. Ana então entra com ele e eles veem um grande mapa de toda a cidade. Ana então aponta para a área onde fica a casa dela e pede a Kyotaro para fazer o mesmo. Ele nervosamente se junta a ela e eles descobrem que não moram muito longe um do outro. Nesse momento, a mão dele acidentalmente toca a dela e isso o faz recuar. Ele então pega o celular e pergunta se pode tirar uma foto do mapa. Mas Ana pensa que ele quer tirar uma foto com ela, e casualmente tira uma selfie no celular dele. No dia seguinte na aula, Kyotaro está escrevendo um livro sobre mais um cara insignificante. Depois de desenhar a protagonista feminina, ele olha para Ana sentada na janela e percebe que basicamente a desenhou como a heroína. Isso mexe tanto com a cabeça dele que ele acaba indo para a enfermaria, e ela pede para ele apenas deitar por 1 hora. Assim que ele deita, a enfermeira afasta as cortinas e ele fica chocado ao ver Ana dormindo na cama ao lado. Ah, meu Deus! Uau! Ele a encara, notando que a pele dela é branca como a de um cadáver, mas também parece muito macia. Nesse momento, Ana abre os olhos e ele rapidamente vira para o outro lado. No entanto, Ana fica aliviada ao vê-lo porque pensou que um estranho estava olhando para ele. Ela então pergunta o que há de errado com ele, e ele diz que é uma simples dor de cabeça. Ela diz que veio aqui porque o estômago dela dói, mas Kyotaro sabe que é devido a todos os salgadinhos que ela tem comido. Nesse momento, Ana tira um monte de doces do bolso, entre os quais há um comprimido para dor de cabeça. Ela o entrega a Kyotaro e ele vai até a pia onde encontra um copo molhado. Ele percebe que Ana deve ter bebido do mesmo copo. Então, ao aproximá-lo da boca, ele imagina os lábios de Ana, o que o faz hesitar. Nesse momento, Ana se levanta e sai da enfermaria. Então ele decide engolir o comprimido e voltar para a cama.
É quando ele percebe que Ana esqueceu a blusa dela, e enquanto sua mão safada tenta senti-la, o resto do corpo resiste à tentação. Nesse momento, a enfermeira retorna e vê que Ana deixou a blusa dela. Então ela a joga em Kyotaro e pede para ele devolvê-la a ela. O garoto começa a cheirá-la como um esquisito e percebe que cheira mal por causa do suor dela. Mas isso o surpreende porque ele pensava que garotas não faziam cocô e que o suor delas cheirava a flores. Mais tarde, ele carrega a blusa no corredor e avista Ana procurando freneticamente por ela. Quando ele tenta entregá-la, ela passa correndo por ele, revelando que na verdade está procurando seus doces. No dia seguinte, enquanto Kyotaro escreve mais sobre sua história e Isekai, ele ouve Adachi perguntando aos amigos se eles acariciam seus magnums, o que o irrita. Nesse momento, Adachi se aproxima de Ana para perguntar se ela é uma Gunner. Mas as garotas dão um olhar assustador, então ele muda de assunto e volta para seus amigos. Ele então escreve algo em uma página e pergunta a Kyotaro se ele pode entregá-lo a Ana, mas Kyotaro fica nervoso, pensando que ele escreveu algo sujo nele. No fim, Kyotaro troca a página pela que ele desenhou a protagonista feminina do seu livro e vê-la faz Ana corar. Mais tarde, ele ouve Adachi falar sobre um teste de personalidade que mostra a posição favorita de bater palmas de alguém, o que o irrita. Adachi então se aproxima de Ana e suas amigas e pede para elas fazerem o teste, e Kyotaro começa a se perguntar como Ana reagiria a essa piada sem graça. Adachi então pede às garotas para tocarem o punho dele uma por uma, e ele saberia a posição favorita delas pela forma como tocam. O Eko brinca que ele provavelmente só quer tocar as mãos delas. Mas quando Adachi diz não, ela pergunta sobre o que é esse teste. Para desviar da pergunta, ele pediu aos amigos para se juntarem a ele, e Kisaki o toca por baixo, mostrando que gosta por trás. Depois disso, as garotas percebem sobre o que é o teste e os mandam embora. Mais tarde na biblioteca, Kyotaro está se perguntando se o teste de personalidade é real ou não, quando Ana chega e começa a contar seus salgadinhos que ela deixou na mesa. Suspeitando que falta um, ela vê Kyotaro por perto e força a mão dele a abrir para ver se ele está escondendo um. No entanto, Kyotaro começa a suar porque a forma como ela tocou a mão dele mostra que ela é uma mulher que quer dominá-lo. Certo, e isso o deixa aterrorizado. No dia seguinte, a turma é dividida em times de 5 para basquete, e Kyotaro decide usar essa chance para derrubá-la. No entanto, então ele vê como ela fica fofa e com seios fartos em seu uniforme esportivo e muda de ideia. Não entendendo suas emoções, ele decide ficar de fora do jogo. Ele então nota Ana o encarando com um rubor, pouco antes de ela ser atingida no rosto com a bola. Apesar de agir bem, ela começa a sangrar pelo nariz e é levada para a enfermaria. Kyotaro corre atrás dela para ver se ela está bem, mas quando ele vê o treinador lá, ele se esconde debaixo da mesa e pergunta a si mesmo o que está fazendo. Nesse momento, ele se lembra de Ana mencionando que tinha uma sessão de fotos amanhã. E como ela não pode ir por causa da lesão, Kyotaro começa a chorar porque se culpa por isso. Nesse momento, ele vê que ela ainda está segurando o desenho que ele lhe deu, e sua mente começa a piscar imagens do sorriso dela, fazendo-o perceber que está apaixonado por ela. No dia seguinte, Ana vem para a escola normalmente, mas quando ela encontra suas amigas, ela começa a chorar e diz que estava preocupada em quebrar o nariz, o que acabaria com sua carreira de modelo. Ela então senta no colo de Chihiro e chora muito, fazendo Kyotaro perceber que ela ainda é uma criança no coração. Mais tarde, ele a encontra chorando sozinha na escada e vê que ela ficou sem lenços de papel. Ele corre para a biblioteca e deixa um novo pacote de lenços de papel no lugar de sempre dela. Mas então ele percebe que pode parecer desesperado. Quando Ana chega, ela encontra vários pacotes de lenços de papel em todas as mesas e começa a comer seus salgadinhos normalmente. Vendo-a não chorar e agir como de costume, Kyotaro se sente feliz por ter conseguido fazê-la sorrir. No dia seguinte, Kyotaro se pergunta se está realmente apaixonado por Ana, mas ele diz a si mesmo que não deixará sua vida ser arruinada por uma garota com curvas e problemática. Nesse momento, ele nota Ana escondendo um pacote de leite na bolsa e começa a se perguntar se ela está planejando alimentar alguns cães de rua. Na verdade, ela queria comer cereal com aquele leite durante a hora do lanche na biblioteca. Enquanto Kyotaro a espiona, ele percebe que ela é uma idiota que esqueceu de trazer uma tigela, e quando ela tenta despejá-lo diretamente na caixa, ele sai do esconderijo para impedi-la. Quando ela diz que não tem uma tigela, Kyotaro diz que haverá algumas na sala de culinária. Então ela pede para ele pegar para ela. Frustrado, Kyotaro corre para fora, mas ela corre atrás dele e diz que estava apenas brincando. Ela então decide ir com ele para a sala de culinária. E no caminho, ela diz que gosta de fazer lanches agora porque ela gosta de cozinhar. No entanto, Kyotaro acredita que ela é estranha porque fazer lanches não conta como cozinhar. Ao chegar na sala de culinária, eles encontram a porta trancada. Então ele a leva para o laboratório de ciências. Ele despeja os lanches e o leite em um becker com medidas precisas, e Ana começa a rir porque acha a nerdice dele fofa. Depois disso, ele lhe dá a mistura perfeita de lanches e leite. Mas como eles não têm uma colher, Ana pega a mão dele e o faz provar com o dedo. Ela então bebe o resto diretamente do becker, apenas para se assustar com o professor do laboratório que pergunta se eles estão se pegando. Kyotaro diz ao homem que eles estavam procurando algo, mas o professor avista o lanche derramado em Ana e o confunde com o líquido de Kyotaro como punição. Ambos recebem a tarefa de limpeza, mas Ana se assusta com sua amiga Rin e acidentalmente deixa cair a toalha de limpeza pela janela. Ela imediatamente arrasta Chihiro para baixo para pegá-la, e sua outra amiga, Serena, pede a Rin para pedir desculpas a Ana quando ela voltar, ou ela pode pensar que ela fez de propósito. Isso começa uma discussão entre as duas, e Rin sai correndo com raiva, o que deixa Kyotaro confuso.
Ele percebe que outros podem ter uma opinião diferente sobre Ana, mas ele sabe que ela não se importa muito com essas coisas. Mais tarde na biblioteca, ele encontra Ana em seu lugar de sempre e Rin hesita em se aproximar dela. Ele decide sair para dar a elas um pouco de privacidade, mas Ana de repente lhe mostra uma foto do rosto dela com um fantasma no Photoshop e começa a rir, o que o lembra que ela é uma completa boba. Ele então decide sair, mas Ana de repente pergunta se ele quer tirar uma selfie com ela. Kyotaro fica confuso e diz que não gosta de tirar fotos logo antes de sair correndo da sala. Lá fora, ele encontra Serena, que lhe diz para ficar quieto enquanto ela observa Rin de fora. Ana então começa uma conversa com Rin sobre o aplicativo de troca de rosto e Rin nervosamente se aproxima dela para conversar. Enquanto elas se sentam juntas, Ana tira uma foto com ela e começa a rir. Mas Rin se sente mal pelo que aconteceu antes e pede desculpas a ela. Quando Ana pergunta por quê, ela diz que foi ela quem a atingiu com a bola de beisebol e quase quebrou o nariz dela. Mas Ana diz que está tudo bem e oferece alguns doces a ela. No entanto, ela acaba derramando-os no chão e Serena de repente entra na sala para ajudá-las a limpar. Depois que Ana sai, Rin e Serena se reconciliam enquanto Kyotaro as observa como uma vela. Enquanto ele caminha para casa, ele encontra Ana saindo correndo de uma loja, e ela pede uma carona a ele, o que o deixa nervoso. No caminho, Ana diz que vai sair do clube de basquete porque não é boa. Mas Kyotaro não consegue dizer nada em resposta porque ele é um verdadeiro virgem como vocês. Depois que ele a deixa, ela lhe dá um de seus lanches, o que o surpreende porque Joey não compartilha comida. No dia seguinte, o professor diz que encontrou uma embalagem de lanche no lixo da biblioteca, o que é problemático, já que Ana está brincando com a borracha como uma idiota. O professor pergunta se foi ela, mas ela casualmente diz que guarda todas as embalagens na bolsa dela, revelando sem querer que ela lancha na biblioteca. No dia seguinte, Kyotaro é forçado pela irmã Kana a ir ao McDonald's, e Ana e suas amigas também aparecem. Ao se sentarem, perguntam a Ana se ela é muito paquerada, e Kyotaro fica intrigado com a conversa delas. Nesse instante, Kana percebe que ele não está comendo e o chama de molenga, e Ana nota isso bem antes que ele saia para pedir outra coisa. Logo depois, ela o encontra no balcão e pergunta se aquela gracinha é a irmã dele. E depois que ele confirma, ela diz que sente ciúmes por ser filha única. Quando ele pergunta por que ela desceu, ela responde que queria usar o banheiro, mas Kotero lembra que os banheiros ficam todos lá em cima. Ao ouvir isso, Ana finge ser boba e sobe novamente. E é aí que Kyotaro percebe que ela desceu só para falar com ele. No entanto, ele pensa que está apenas pensando demais, e enquanto sobe com seu pedido, ele passa por ela de novo e nota que ela tem um cheiro muito bom. No dia seguinte, na escola, Ana precisa ir à sala do professor para ser punida por comer na biblioteca. Ela encontra Kotero esperando na porta da sala, então o arrasta junto porque está nervosa. Assim que entram, Kotero começa a defender Ana e faz o professor acreditar que ela não fez nada de errado. E o homem não só libera Ana, mas também elogia Kyotaro, pois foi o máximo que ele falou o ano todo na escola. Ao saírem, Ana o agradece e pede para ele escolher entre um doce e uma pedra. E ele pega a pedra, sabendo o quanto ela ama seus doces. Ela então sai correndo como de costume, mas vira no meio do caminho para dizer que eles deveriam conversar mais como amigos, deixando Kyotaro perplexo. No dia seguinte, a turma descobre que será dividida em grupos para visitar diferentes empresas e fazer um relatório sobre elas. Kyotaro se interessa por empresas que lidam com cenas de crime, legistas ou cartéis de drogas, pois elas mostram os aspectos mais sombrios do mundo. Quando o professor pede para os alunos formarem grupos de 6, Kyotaro ouve Ana dizendo às amigas que quer visitar a cabana de Nagasaki. Nesse momento, Adachi pede para Kyotaro se juntar ao grupo deles, e ele concorda para conseguir créditos na tarefa. Adachi então percebe que faltam 2 membros no grupo de Ana, e Kazaki aponta que o grupo de Era também precisa de 2. Como agora são 4, eles decidem se dividir e se juntar a cada grupo. Enquanto Adachi se aproxima de Ana e seu grupo para perguntar se Yonoda pode entrar, Mako diz que preferiria ter Kyotaro e Kazaki em sua equipe. Enquanto Kyotaro sorri por dentro, Mako sugere que façam um sorteio para ver quais garotos querem no grupo. Adachi fica frustrado com ela porque ela está agindo como uma chefe, mas ela lhe dá um olhar frio, o que o faz recuar na hora. Com isso, o Ako se vira para as amigas para perguntar o que elas acham e Ana sussurra algo para ela, o que encerra a votação. O Ako então revela que a primeira escolha delas é Kazaki, com 3 votos, mas Ana objeta na hora porque sabe que ele quer estar no grupo de Era. Ela então pergunta a Kazaki se ele quer se juntar a elas, mas Kizaki hesita porque não quer parecer rude. Vendo isso, Kyotaro intervém e diz a Kizaki que ele estaria melhor no grupo de Era, pois é inteligente e deveria estar com pessoas do seu nível intelectual. As amigas de Ana ficam irritadas porque Kyotaro indiretamente chamou aquilo de ideias estúpidas, mas Hibachi quebra a tensão dizendo que um bobo como ele estaria melhor no grupo de Ana. Kyotaro também solta que mal consegue notas para passar. Então, Oda e Kazaki, a equipe de Haru se junta, deixando Adachi e Kyotaro para se unirem ao grupo de Ana. No entanto, Ana se aproxima de Kyotaro e sussurra que sabe que ele mentiu sobre as notas, para o choque total dele. Mais tarde, Kyotaro está na biblioteca quando Ana entra de repente e oferece batatas fritas a Hara, mas ela recusa, pois está de dieta. No entanto, Ana lembra que Kazaki gosta de garotas Kirby, mas Era diz que isso só funciona para as garotas que já são bonitas, para começo de conversa. Ela também conta a Ana que saiu com Kazaki
Isso deixa Ana bem curiosa, pois ela nunca fofocou sobre garotos com as amigas. Era pergunta se ela tem alguma história para contar, mas Ana diz que não tem nenhuma, já que nunca namorou ninguém. Ana pergunta se ela tem algo que queira fazer quando tiver um namorado, e Era fica nervosa, pensando que ela está falando sobre aquilo. Na verdade, ela está falando sobre coisas fofas, tipo compartilhar fones de ouvido ou dar as mãos. E isso de alguma forma se torna um momento de conexão entre as duas. Enquanto tiram uma foto juntas, elas veem Kyotaro espreitando ao fundo e decidem confrontá-lo. Mas Era diz que está tudo bem, pois ele é um cara bem tranquilo. Era então pergunta se eles costumam sair por aqui. Mas Kyotaro rapidamente diz a ela que ele vem aqui sozinho, enquanto Ana está sempre por aqui. Mas Era começa a pensar que eles estão ficando. Depois da escola, Kyotaro continua pensando em como Ana nunca esteve em um relacionamento. E ao sair, ele vê que está chovendo forte, e ele tem uma capa de chuva. Ana não tem nenhum dos dois. Ela pede a Kyotaro para lhe dar a capa de chuva dele, para que ela possa correr até a loja mais próxima e comprar um guarda-chuva. E Kyotaro segue todas as ordens como um verdadeiro simp. Depois que ela sai com a capa de chuva dele, Kyotaro percebe que ela deixou a bolsa para trás, que também tem a carteira dela. Ele pega a bolsa e corre atrás dela. E como ele está se molhando, Ana o abriga da chuva usando os braços. Ela então pede a ele para colocar a carteira dela no bolso, e Kyotaro procura na bolsa dela para encontrar um guarda-chuva. Ela imediatamente diz a ele que está quebrado, então ele procura novamente e pega a carteira. Ela então pede a ele para deslizá-la no bolso interno do casaco dela, para que não se molhe, e isso faz Kyotaro corar. Ver o rosto dele a deixa vermelha também. Então, assim que ele termina, ela sai correndo na direção oposta. Depois Kyotaro abre o guarda-chuva dela, supostamente quebrado, e percebe que está perfeitamente bem, fazendo-o se perguntar se ela mentiu para que pudessem compartilhar. Quando ela retorna, Kyotaro vê um saco de lanche na mão dela e percebe que ela só queria uma desculpa para ir à loja, sabe? Ela então lhe entrega um de seus sorvetes de menta com chocolate, pedindo pra ele adivinhar se ela ama ou odeia. Kyotaro diz que não sabe e pega o sorvete. Mas enquanto ele começa a andar, ela diz a ele que está apaixonada. Kyotaro congela no lugar, pensando que é uma confissão, mas rapidamente percebe que ela está falando sobre o sorvete de menta com chocolate. No dia seguinte, Ana e seu grupo vão para uma fábrica de publicação para o relatório deles. Mas Kyotaro fica com a Adachi, pois não se sente confortável perto das garotas. Assim que eles entram, Adachi tenta o seu melhor para impressionar Ana, mas Ana lhe dá um olhar bem frio. No entanto, Moeko e os outros se interessam por Adachi e decidem explorar a loja com ele, deixando Ana com Kyotaro e Chihiro. Kyotaro os vê olhando para seu mangá favorito à distância. E quando Ana percebe isso, ela pega a mão dele e o leva até o balcão. Lá, Kyotaro fica animado e agradece a Ana, o que a faz corar. Mais tarde, eles descem de elevador, mas fica muito apertado, fazendo com que Ana seja empurrada contra Kyotaro. Para evitar que seu amiguinho acorde, Kyotaro fecha os olhos. Mas as coisas pioram porque ele pode sentir o perfume dela e ouvir a respiração dela. Quando o elevador para, ele finalmente abre os olhos e vê Ana olhando nos olhos dele, o que faz os dois congelarem. Quando ele pergunta se ela está bem, Ana de repente se afasta e sai do elevador, fazendo com que ele fique preso na porta. Mais tarde, enquanto voltam, Ana pergunta se ele lê muito mangá, e isso inicia sua sessão de tagarelice, que ela ouve com um sorriso no rosto. Ela então diz a ele que só leu um mangá de comédia romântica e pergunta se ele quer pegá-lo emprestado. Mas Chihiro, que também está com eles, afirma que Kyotaro não está interessado em coisas melosas. Pensando que os dois estão zombando dele, Kyotaro vai ao banheiro para desabafar, e quando ele sai, encontra Ana esperando por ele. Ele então percebe que todos os outros foram embora sem eles, e enquanto correm para o trem, eles o perdem por meros segundos, deixando-os sozinhos e bem longe de casa. Ana fica triste e pede desculpas por não ter pedido aos outros para esperar. Mas Kyotaro diz a ela que está tudo bem, e que eles podem esperar pelo próximo trem. Na realidade, ele está se sentindo sortudo, pois agora pode passar um tempo sozinho com Ana. No entanto, quando ele a vê chorando de culpa, ele começa a entrar em pânico, pois parece um idiota que fez uma garota bonita chorar. Para compensar, ele pega uma bebida para ela na máquina de venda automática, mas Ana continua olhando para a bebida em silêncio. Pensando que isso não a animaria, ele decide assumir a culpa, alegando que deveria ter contado a todos sobre sua ida ao banheiro. Ouvindo isso, Ana começa a imaginar ela anunciando isso pra todos como uma idiota, e ele parece tão bobo que a faz rir. Logo depois, o próximo trem chega, e após eles embarcarem, Kyotaro começa a se perguntar se alguém reconhece Ana, pois ela é uma modelo. Enquanto o trem faz sua próxima parada, Kyotaro decide se mover, mas Ana rapidamente o puxa pra perto dela, para que não se separem. Ela então menciona que o grupo de Haru visitaria a cabana de Nagasaki e começa a se perguntar se Kisaki conseguirá conquistar Haru. Enquanto ela pega a própria bolsa animadamente, ela explica que é um pouco estranho anunciar abertamente um relacionamento com um colega de classe e ela gosta de fazer as coisas em segredo. Ela perguntou a ele o que ele pensa sobre isso, e isso faz o coração de Kyotaro bater mais rápido. Depois que eles descem do trem, eles encontram os outros esperando por eles, e Chihiro desaba em lágrimas porque deixou sua melhor amiga para trás. No entanto, Ana a abraça gentilmente e diz a ela que está tudo bem. No dia seguinte, Kyotaro reclama na frente de sua irmã sobre como seu grupo de trabalho estava desorganizado ontem. Mas ela pensa que ele está se divertindo muito na escola, pois ele geralmente nunca fala sobre isso. No caminho para a escola, Kyotaro reflete sobre as palavras de sua irmã e se pergunta se ele está se divertindo porque está começando a desenvolver sentimentos por Ana.
No entanto, ele rapidamente afasta isso, pois pensa que Ana zombava de seu tamanho. Ao chegar à escola, ele encontra Ana parada do lado de fora, como se estivesse esperando por alguém. Ele decide não incomodá-la, mas ela rapidamente o para e diz bom dia. Ela então o segue até os bicicletários e lhe entrega a coleção completa do mangá de romance que eles conversaram ontem. Chocado com isso, Kyotaro pergunta por que ela não esperou até o intervalo do almoço, e ela diz que é porque ela tem que sair cedo hoje. Ela então fica super animada e acaba estragando muito do mangá. Então Kyotaro decide cair fora antes que ela estrague tudo. Quando ela começa a segui-lo, ele a lembra de voltar para o portão da frente, pois ela estava esperando por alguém. E Ana decide ir embora, sem dizer a ele que ela estava esperando por ele. Mais tarde, Kyotaro está na biblioteca quando Ana de repente entra para verificar como ele está. Ela o encontra sentado na cadeira dela, mas da última vez que ela perguntou, ele disse a ela que era muito mais fácil ler em pé. Ela então pede a ele para mostrar o que ele está lendo, mas Kyotaro puxa o livro de volta, pois o que ele está lendo é mais pesado do que o mangá de Berserker. E na luta deles, Ana é empurrada contra ele. E ele encontra o rosto enterrado em seus seios. Isso deixa os dois envergonhados. Então, quando Ana decide ir embora, ele instintivamente a para e pergunta se ela estará aqui amanhã. Ana sorri e diz a ele que sim, e isso faz concluir que ele realmente gosta da escola. À noite, ele decide ler o mangá que Ana lhe deu, mas começa a se perguntar em que pose ela leria. Justo então, algumas migalhas de biscoito caem do livro, e ele finalmente consegue imaginá-la lendo. No dia seguinte, na escola, Ana de repente se aproxima dele e pergunta se ele já leu, mas ele diz que não, pois não conseguiu se concentrar na noite passada. Ela diz a ele para se apressar antes que ela estrague tudo, sem saber que a Adachi os está observando. Mais tarde, a Adachi pergunta a Kyutero por que ele estava conversando com Ana tão casualmente, e Kyutero minimiza, dizendo que eles são colegas de classe. A Adachi diz que eles parecem muito próximos e então pergunta se ele acha que Ana tem uma queda por alguém. Ele então percebe que parece desesperado e rapidamente diz que não se importa. Então Kyotaro decide não dar atenção a essa pergunta. Quando Adachi pede a ele para não contar a ninguém sobre isso, Kyotaro responde que é loucura ir atrás de Ana, mas ele diz que não pode controlar quem ele gosta. Kyotaro pergunta quando ele começou a gostar de Ana e Adachi diz que começou no dia em que ele não conseguiu se excitar com ela. Ele acredita que um homem não consegue bater uma pra garota que ele gosta, e Kyotaro começa a se perguntar se isso é realmente verdade ou pura besteira. Kyotaro comete o erro de perguntar o que ele gosta em Ana, então Adachi começa a explicar cada centímetro do corpo dela. Isso irrita Kyotaro, então ele decide ir embora, mas não entende porque isso o incomoda tanto quando outros olham Ana com desejo. Mais tarde ele vai à biblioteca para encontrar Ana, olhando com tristeza para um aviso que diz que é proibido comer na biblioteca. Ela começa a se perguntar por que eles colocaram um aviso, pois comer na biblioteca era proibido desde o início, e Kyotaro pensa que foi colocado especificamente para ela. Quando ele começa a nomear todos os suspeitos que poderiam dedurá-la, ela diz a ele que ele não é Sherlock, e que eles deveriam perguntar ao bibliotecário em vez disso. No caminho, ele se pergunta se isso aconteceu porque um invólucro foi encontrado na lixeira da biblioteca, mas ela jura que não fez isso. Mais tarde ela pergunta a um professor sobre isso e descobre que um pequeno invólucro de doce foi encontrado na biblioteca, que era definitivamente dela. Mais tarde ela compartilha uma mesa com Kyotaro na biblioteca e ele percebe que este é o último dia dela aqui, pois ela não pode mais lanchar. No entanto, Ana começa a lanchar e declara que um mero aviso não a impedirá. Justo então, ele vê o professor da biblioteca passando. Então ele rapidamente esconde o lanche com seu livro e segura a mão dela fechada para esconder o que ela está segurando. Depois que o professor sai, o chocolate derrete nas mãos de Ana. Então ela pediu a ele para sair para que ela possa lamber. Antes de sair, Kyotaro diz a ela para dar um tempo. E para sua surpresa, ele a encontra fazendo a lição de casa no dia seguinte. Ela então revela que deu um tempo em um terço de seus lanches, mas a quantidade nunca foi o problema. Enquanto ele se senta, ele pergunta quem poderia ter jogado o invólucro do lanche aqui, e Ana diz que deve ter sido ele. Ela se lembra de ter dado a ele um invólucro vazio para descartar, mas Kyotaro na verdade o levou para casa com ele. Confusa, ela pergunta por que ele fez isso, e Kotaro senta lá inundado de vergonha. Naquela noite, Kotaro procura Ana online para encontrar algum material para fantasiar, mas ele fica chocado ao saber que ela aparece na televisão toda terça-feira. Ele imediatamente corre para a sala de estar para assistir ao programa dela, mas quando percebe que já é tarde demais, ele volta para seu quarto todo triste. No dia seguinte, durante a aula de esportes, ele observa Ana se alongar e diz a si mesmo que ele só tem uma queda por ela, o que passará em breve. Mais tarde, a turma toda participa de uma maratona, e quando Kyotaro percebe que Ana está o alcançando, seu frágil ego masculino o impulsiona a correr mais rápido. No entanto, Ana acelera novamente, e fecha a distância antes de agarrar a camisa dele e pedir para ele esperar. Ignorando o pedido dela, Kyotaro continua correndo ainda mais rápido, então ela tira a blusa e começa a correr ao lado dele. Legal, no início ele fica hipnotizado pelo balanço dos seios dela, mas depois percebe que ela está usando a camisa ao contrário. Quando ele aponta, ela rapidamente joga a blusa nas mãos dele e solta os braços, permitindo que ela vire a camisa enquanto corre. Isso deixa Kyotaro tão confuso que ele desacelera e a deixa passar, mas ela para por ele e olha para trás, notando que essa é a primeira vez que ela vê o olho direito dele, pois está sempre coberto pelo cabelo. Depois de terminar a maratona, os dois recuperam o fôlego na linha de chegada, quando Ana de repente estende o braço para que ele possa puxá-la para cima. Kyotaro hesitantemente obedece, e depois que ela sai, ele continua olhando para a mão esquerda, sabendo que vai fantasiar com ela esta noite. Mais tarde na aula, Kyotaro percebe que acidentalmente trocou de jaquetas com Ana.
Ele então olha e ouve Miyoko dizer que se ela tivesse um namorado, ela trocaria de jaquetas com ele. Kyotaro fica preocupado, pois se Ana for pega usando a jaqueta dele, as amigas dela pensarão mal dela. Assim que a aula começa, Ana veste a jaqueta, mas mesmo quando ele está sentindo frio, ele se recusa a vestir a jaqueta de Ana para si mesmo. Justo então, o professor pede a Adachi para resolver uma equação no quadro. Mas Kyotaro sabe que esse idiota vai notar o nome errado na jaqueta de Ana, então ele se oferece para resolver sozinho. Enquanto ele vai pra frente, ele continua sinalizando para Ana olhar para a jaqueta dela. Mas o plano dele falha quando Adachi o repreende por desperdiçar o tempo deles. Depois da aula, Ana percebe que as jaquetas estão trocadas e pede a Kyotaro para ir à enfermaria com ela. Uma vez lá, ele troca novamente, mas ela secretamente faz um pequeno corte na jaqueta dele antes de devolvê-la. Enquanto Kyotaro começa a se perguntar o que ela notou, Ana olha para ele e insinua que ela trocou de propósito. Ela então o arrasta para a balança para que ela possa medir o peso e a altura dele. Mas estar tão perto de seu corpo a deixa fraco nas pernas. Enquanto ele desce, Ana pede a ele para medir a altura dela também. E ele usa um banquinho porque ela é muito alta para ele. Ela então o força a deixá-la medir a altura dele corretamente, mas quando ele recua, ela acidentalmente pisa na balança de peso, o que a deixa constrangida. Quando ela rapidamente esconde a leitura, Kyotaro diz a ela que não importa o quanto ela pesa, mas ela fica irritada pensando que ele a está chamando de gorda. No dia seguinte, ele entra na sala de aula e ouve Adachi dizendo aos meninos que Ana vai estar em um filme. Ele então ouve Mako e Chihiro mencionarem que o protagonista masculino e o diretor são uns figurões. E embora esta seja uma grande oportunidade para ela, Ana não parece feliz. Kyotaro assume que ela está se sentindo mal por deixar as pessoas para trás. Mas justo então, o professor entra e revela que eles vão trocar de lugar hoje. Enquanto Kyotaro sorteia, ele reza aos deuses do enredo para deixá-lo sentar ao lado de Ana, mas ela acaba sentando na próxima fila, bem ao lado de Adachi. Justo então, Era junta as carteiras com Kyotaro e ele se sente um pouco aliviado. No entanto, durante a palestra, Kyotaro não consegue ver o quadro porque a cabeça grande de Ana está bloqueando tudo. Ele então percebe que ela tem cílios longos, mas justo então, Ana olha para trás e lhe dá um sorriso, o que o deixa nervoso. Logo depois, Adachi afirma que esqueceu o livro em casa. Então, quando Ana oferece para compartilhar o dela, Kotaro percebe que isso é uma tática e puxa o livro de Adachi de sua carteira. Depois disso, ele tenta ver o quadro novamente e se inclina para Era antes de rapidamente recuar. Era entende o problema dele e junta as carteiras com ele para que ele possa copiar de suas anotações, o que o faz se sentir melhor. No entanto, Ana olha para ele com ciúmes, o que o confunde. Depois da aula, Ana começa a murmurar que ele deve amar sentar ao lado de Era porque ela é gentil e fofa. Irritado com isso, Kyotaro diz a Ana que tudo o que ele viu na aula foi ela, mas ela fica tão feliz pensando que ele está se confessando a ela. Vendo a reação dela, Kyotaro percebe que ela entendeu mal as palavras dele, o que os deixa ambos envergonhados. Mais tarde na biblioteca, Kotaro finalmente diz a ela o que ele quis dizer, mas o problema agora está resolvido por causa do novo arranjo de assentos. Então ele pergunta a ela sobre o filme, e ela fica tão animada enquanto conta a ele sobre sua parte. Kotaro está confuso porque ela não estava animada antes, e isso o faz perceber que é porque ninguém perguntou a ela qual era a parte dela. Ela então diz a ele que precisa praticar sua atuação de raiva nele para melhorar. E enquanto eles estão nisso, alguns curiosos assumem que ele tem um fetiche de humilhação. Ele sugere que eles levem isso para um lugar privado, mas Ana o leva para um depósito apertado. Nossa, Kyotaro fica nervoso por estar tão perto dela. Então ele desvia a atenção perguntando mais sobre o filme. Ela diz a ele que eles começarão a filmar daqui a 2 anos, e Kyotaro percebe que ele e Ana já terão se formado até lá. Enquanto ele se pergunta se ele e Ana ainda estarão juntos até lá, Ana pergunta se ele vai ver o filme dela. Ele hesitantemente diz a ela que sim, e isso a deixa muito feliz. Ela de repente se levanta e sugere que eles saiam, mas quando ela o lembra sobre sua prática de raiva, ela diz que está muito feliz para ficar com raiva. Alguns dias depois, Kyotaro finalmente assiste ao programa de Ana ao vivo, mas ele fica frustrado quando vê que Ana não está recebendo tempo de tela suficiente. A única vez que ela é mostrada na tela é para mostrar sua reação às piadas dos outros. Isso de alguma forma o faz se sentir aliviado. No dia seguinte, ele a ouve contando animadamente às amigas sobre o programa, e ele percebe que ela está longe de se tornar uma atriz de sucesso. No dia seguinte na escola, Ana descobre que Chihiro não está mais resfriada, então ela decide sentar no colo de Miyoko. Como Ana é muito pesada para ela, Miyoko aperta seus seios para forçá-la a sair, mas isso faz o amiguinho de Kyotaro se levantar. Enquanto isso, Ana lhe dá uma palestra sobre as zonas proibidas em seu corpo, e até desenha um gato em seu caderno para mostrar a ela. No entanto, Miyoko desenha uma versão humanoide no quadro negro, e pede a Ana para marcar as áreas com as quais ela não se sente confortável. Ana acaba marcando quase todo o corpo dela, e depois que eles saem, Kyotaro decide inspecionar o quadro negro para fins de enredo. Alguns dias depois, Kyotaro ajuda Chihiro a resolver problemas de matemática, e Ana gets a little jealous porque ela nunca conseguiu que Kyotaro a ensinasse. Chihiro acredita que Ana está chateada porque está preocupada que ela se saia melhor nos testes do que ela. Ela também lembra Ana que a reunião de pais e professores está chegando e ela deve ir bem ou ser repreendida por seus pais.
Ela então diz a Kyotaro que ele é muito bom em ensinar, e isso deixa Ana ainda mais irritada. Ela acrescenta que Ana lhe disse que Kyotaro está no clube de processamento de dados porque ela tem falado muito sobre ele ultimamente, mas Ana afirma que ela fala sobre muitas pessoas. Chihiro então pergunta a Kyotaro se ele está bem lidando com uma esquisita como Ana, lembrando como um dia ela sujou o rosto com sorvete e usou o cone inteiro para limpá-lo. Isso faz Kyotaro rir, e Chihiro fica super animada ao vê-lo sorrir. No entanto, Ana a puxa de volta e diz a ela que Kyotaro sorri frequentemente, como da vez que ele viu seu mangá favorito. Chihiro argumenta que ele geralmente é muito tímido perto de garotas, mas Ana mais uma vez a puxa de volta, afirmando que ele é bem normal perto dela. No dia da reunião de pais e professores, Ana senta ao lado de uma senhora linda que parece ser a mãe dela. A outra mulher ao lado dela é a própria mãe de Kyotaro, então ele se esconde em um canto porque não quer ser visto. A mãe dele diz a Ana para tentar fazer amizade com ele, e Ana timidamente diz a ela que ela e Kyotaro conversam muito frequentemente. Isso faz a mãe de Ana e a mãe de Kyotaro criarem um laço, e elas até trocam doces para solidificar a amizade delas. Mais tarde, depois da reunião, a mãe de Kyotaro o elogia porque seus professores estão felizes com a participação dele na aula. No entanto, Kyotaro continua andando a uma certa distância dela porque ele tem vergonha de ser visto com sua mãe na escola. Sem que eles saibam, Ana os está seguindo secretamente, e ela ouve a mãe de Kyotaro dizendo a ele que ela conheceu uma garota linda que trocou doces com ela. Ela acrescenta que esqueceu de perguntar o nome dela, e quando Kyotaro diz a ela que é Ana, ela faz um barulho. Kyotaro e sua mãe olham para trás para vê-la parada atrás deles, e Ana fica tão envergonhada que sai sem dizer uma palavra. No dia seguinte, lá na biblioteca, a Ana comenta com o Kyotaro que a mãe dele é uma fofa, e se aproxima bastante para perguntar como ele a chama. Quando ela se inclina ainda mais perto, o Kyotaro de repente se levanta e finge pegar um livro da prateleira. A Ana também decide fazer a lição de casa dela, e como a Chihiro não está por aqui hoje, ela, meio tímida, pergunta se ele pode ensiná-la no lugar. Enquanto ele se senta, ela solta uma piada boba, o que o faz rir bastante. Nesse exato momento, a bibliotecária passa por perto e o Kyotaro fica super ansioso, pois há um doce na mesa deles e lanches são proibidos na biblioteca. Lembrando que é seguro tocar no ombro dela, ele dá um toque e sussurra no ouvido dela para esconder o doce, o que a deixa toda vermelha e a faz pular da cadeira. O Kyotaro de repente pega o doce e o coloca no bolso, mas ele não tem certeza do porquê a Ana está agindo assim. Mais tarde, a Ana volta para a sala e adiciona orelhas à sua zona proibida. No dia seguinte, começa a chover muito forte, e a Ana oferece para dividir o guarda-chuva dela com o Kyotaro. No entanto, a Ana o vê corar e coloca a mão na bochecha dele para o choque total dele. Depois disso, ela sobe na garupa da bicicleta dele e segura o guarda-chuva para cobrir os dois. Mas o Kyotaro sugere que eles vão separados, pois é perigoso andar juntos na chuva. Mais tarde, ele chega em casa e descobre que ela deixou as coisas dela na cesta da bicicleta. Então ele corre para a estação para devolver as coisas. Quando ela o vê, ela corre para secar a cabeça dele com uma toalha e diz que ele deveria esperar até amanhã, mas ele fala que está tudo bem. Ele então vai para casa e começa a stalkear ela no Instagram. Mas antes que ele perceba, ele acaba pegando no sono. No dia seguinte, ele acorda de um pesadelo sobre o Kyotaro e percebe que está com febre. Enquanto ele passa o dia sozinho em casa, a campainha dele toca à noite, e é a Ana na porta. Ele corre para fora, apenas para Ana revelar que veio trazer um Bavarian de morango, que ele perdeu na escola. O Kyotaro diz que ela não precisava, pois é uma longa caminhada, mas ela diz que é divertido andar por um caminho novo. Com isso, ela o deixa em paz, mas o Kyotaro acaba o convidando para entrar e tomar um café. Por fora, ele parece bem calmo, mas por dentro ele está surtando porque está sozinho em casa e tem uma gatinha por lá. Enquanto ele sobe para trocar de roupa, ele de repente sente uma tontura e desmaia. Alguns minutos depois, a Ana fica preocupada e sobe as escadas apenas para encontrá-lo desmaiado no chão. Ela o leva para a cama e o ajuda a se vestir, mas ele está tão tonto que, sem querer, afunda o rosto nos seios dela. Em vez de surtar, a Ana casualmente o puxa para um abraço e depois o ajeita na cama. Mais tarde, ele acorda com a irmã dele ao lado que lhe entrega um bilhete da Ana desejando uma rápida recuperação. No dia seguinte, a mãe dele conta que encontrou a Ana e ela estava agindo de forma estranha depois de saber que o Kyotaro estava doente. Enquanto ele vai para a escola, a Ana de repente aparece e caminha com ele perguntando se ele está bem. O Kyotaro diz que a memória dele de ontem está meio nebulosa e que tudo parece um sonho. Mas antes que eles possam conversar mais, a Chihiro aparece e percebe que a Ana também pegou um resfriado. Ela o repreende por ter tomado 2 copos de Bavarian de morango ontem. E a Ana fica envergonhada porque não quer que o Kyotaro ouça isso. No dia seguinte, a Ana pergunta ao Kyotaro se ele usa um aplicativo social chamado Line. E o Kyotaro presume que ela está zombando dele, já que todo mundo no Japão usa. Quando ele diz que sim, ela de repente começa a corar, e então mostra a ele um adesivo legal em um dos bate-papos dela. Ela até diz que pode enviar pra ele se ele quiser, porque ela quer adicioná-lo no... Tudo bem. Mas Kyotaro não entende a indireta e diz que não está interessado. Ana então aponta que a turma deles não tem um grupo de bate-papo como as outras. Ela acrescenta que os clubes também têm chats e pergunta se o clube dele tem um também. Quando Kyotaro diz que não sabe, ela insiste para que perguntem ao clube. Mas Kyotaro hesita, pois acha que ninguém o convidaria para um grupo. Ouvindo a resposta dele, Ana finalmente desiste e enterra o rosto na mesa. Mais tarde na aula, Maiko deseja que o Papai Noel a visite no Natal. Mas como o velho gordo estará ocupado, ela se contenta em trocar contatos de Line com os garotos da turma. Ouvindo isso, Ana vai até Kyotaro para pegar o contato dele, mas o Aku diz que ela é muito gata para falar com perdedores como ele.
O Ako então se adianta e casualmente pede o contato de Kyotaro. Ver isso deixa Ana chateada, tanto que ela lança um olhar mortal para Kyotaro. Mueko então a arrasta para um cara do nível dela, um cara chamado Ishimuro, que é o craque do time de atletismo e um dos mais brilhantes da turma. Quando Ana revela que Ishimuro mora no prédio dela, Mueko pergunta maliciosamente se eles já deram uns amassos. Ana diz a eles que os pais são amigos, por isso ela sempre acaba conversando com Ishimuro, mas ela diz isso alto para que Kyotaro fique com ciúmes. Depois disso, Miyoko a empurra para a frente de Ishimuro, e Ana hesitantemente pergunta se ele usa Line. Kyotaro se lembra que ela fez a mesma pergunta a ele e começa a se perguntar se ela queria trocar contatos com ele. No entanto, agora o tempo passou, e Kyotaro está se arrependendo de ter sido um idiota. Naquela noite, Kyotaro lê o mangá que ela lhe deu, e o personagem principal é um aspirante a Sasuke Akiga. Ele presume que Ana gosta de caras frios como ele, e se pergunta se deveria mudar sua personalidade para conquistá-la. No dia seguinte, ele chega na aula e vê Chihiro protegendo Ana de Haruya, que quer ficar com ela. Ele então convida as duas para jogar videogame, e Chihiro de repente cede. Mais tarde, Ana diz a ela que não vai. Então Chihiro decide ir com outra amiga, sem saber que foi convidada apenas como vela. Depois da aula, Kyotaro observa de longe Ana chorar em silêncio na biblioteca. Quando ela o vê, enquanto ele se senta, ela pergunta se ele joga videogame, e ele diz que sim. Ela diz a ele que o pai dela é um gamer hardcore, então eles têm todos os consoles em casa. Nesse momento, duas garotas entram e pedem desculpas a Ana, dizendo que Rui pode ser demais às vezes. Elas também insinuam que Ana já deve ter um namorado. Mas quando ela diz que não tem, as garotas começam a insinuar que ela está escondendo seu status porque é uma garota que gosta de se exibir. Ouvindo isso, Ana se levanta e se vira para Kyotaro, dizendo em voz alta que ela realmente não tem namorado. As garotas percebem que ela tem sentimentos por Kyotaro e ficam tão assustadas que a deixam em paz. Depois disso, Kyotaro diz a Ana que ela não deveria sair com ele perto de outras pessoas. Mas nesse momento, a garota de antes arrasta Haruya para dentro. Vendo isso, Ana rapidamente se inclina para perto de Kyotaro para dar a impressão de que o está beijando, e isso faz Haruya ir embora. Depois que ele sai, Ana começa a corar muito e sai correndo, deixando Kyotaro a se perguntar se ela perdeu a cabeça. Ao voltar para a aula, ele vê Maiko e Serena dizendo a Chihiro que ela está sendo usada como isca por Haruya, e ela finalmente percebe por que Ana não queria ir. Logo depois, ela se aproxima de Ana para se desculpar, mas Ana continua a ignorá-la. Isso até ela chamá-lo de gigante burro. Ela então diz a Ana que não vai mais à casa de Haruya, e isso reacende o laço delas instantaneamente. Kyotaro vê a cena toda e se pergunta se as pessoas agora o veem e Ana como um casal. Naquela noite, ele relembra todos os momentos próximos que teve com Ana e tem uma epifania de que ela pode estar usando-o para afastar outros caras. Alguns dias depois disso, Kyotaro troca o mangá de comédia romântica pelo livro sangrento que ele lia antes e até para de ir à biblioteca. Ele até começa a ignorar Ana, mas ela começa a segui-lo e o encurrala na parede, perguntando nervosamente se ele está chateado com ela porque ela está sempre muito perto dele. Kyotaro diz a ela que não é o caso e começa a se afastar, mas então ele ouve Ana chorando, o que o faz congelar. Ele de repente percebe que Ana não é do tipo que usa as pessoas e sua mente só queria uma razão para odiá-la. Ele volta e diz a ela que realmente não está bravo com ela, e Ana de repente o puxa para um abraço. Ela então se desculpa porque acha que ele não gosta de ser abraçado, mas Kyotaro diz que não é o caso, levando-a a abraçá-lo novamente. Depois disso, eles caminham para casa juntos enquanto Ana continua tagarelando sobre coisas aleatórias. Quando é hora de se separarem, ela pede a Kyotaro para ficar um pouco mais para que possam conversar. Enquanto continuam rindo, Kyotaro de repente tira o mangá que ela lhe emprestou, e quando ela pergunta o que ele achou, ele fala sobre a parte que mais gostou. Ela então diz a ele que trará o próximo volume na segunda-feira e tenta sair de bicicleta, só que ela estava quebrada. Na segunda-feira, ela esquece de trazer o mangá e diz que o trará amanhã. Mas Kyotaro percebe que este é o último dia deles antes das férias de inverno. Ana sugere que se encontrem fora da escola para que ela possa lhe dar o próximo volume, e insiste para que ele leia porque é o auge. Nesse momento, suas amigas pedem para ir para casa com ela, mas ela diz a elas para irem sem ela, e finalmente reúne coragem para perguntar a Kyotaro sobre o contato do Line. Depois que eles trocam contatos, Kyotaro envia uma mensagem a ela e tê-lo na lista de amigos a faz corar. À noite, Ana está na cama rolando o chat deles. Ela então pergunta a Kyotaro se eles podem se encontrar amanhã. E depois que ele diz que sim, ela lhe envia um boa noite. E no dia seguinte, Kyotaro a espera em Shibuya e se pergunta por que ela não escolheu um local na cidade deles. Não só isso, mas esse idiota chegou bem antes da hora porque estava muito animado para vê-la. Nesse momento, ele avista Ana parada à distância e percebe que ela também chegou cedo. Enquanto ele anda em círculos ao redor dela, ela finalmente o avista e diz que veio cedo porque queria ter certeza de que encontraria o local certo. Quando Kyotaro pergunta sobre o mangá, ela começa a falar sobre um lugar que ela queria visitar e o convida para ir junto. Enquanto caminham, Kyotaro percebe que Ana não tem ideia de que é véspera de Natal e decide andar atrás dela para que as pessoas não pensem que são um casal. Nesse momento, ele vê seu reflexo em uma vitrine e percebe que parece um stalker, então ele finalmente tira sua máscara estúpida. Ana fica animada ao ver o rosto dele e o faz carregar uma ponta da sacola de compras dela para que não se separem. Logo depois eles chegam a um lugar que vende panquecas e Kyotaro começa a hesitar porque está começando a parecer um encontro.
Enquanto esperam na fila, Ana observa que as pessoas não vão a parques de diversões no primeiro encontro porque esperar na fila fica estranho e destrói relacionamentos. Ela então deixa escapar que a situação deles é diferente, mas imediatamente cobre a boca ao perceber que acabou de insinuar que isso é um encontro. Enquanto as coisas ficam estranhas, Kyotaro elogia o cabelo dela e ela, animada, diz a ele que a mãe dela fez. Assim que se sentam, Kyotaro percebe que o menu é caro e decide pedir apenas café. Depois de fazerem o pedido, Ana vê que Kyotaro está vestindo tudo preto e observa que ela também tem muitas roupas pretas. No entanto, ele afirma que preto nela parece muito diferente de preto nele. Ele então começa a se arrepender de ter vindo aqui porque é um idiota sem graça que não é páreo pra alguém tão alegre quanto Ana. Mas quando ele vê Ana babando sobre sua panqueca deluxe, ele fica hipnotizado com o quão bem ela parece. Ela então lhe entrega o telefone e pede pra ele tirar uma foto dela comendo. E ele fica um pouco com ciúme sabendo que todos os seus simps verão essa foto. Depois que ela termina de comer, ele pergunta se ela realmente vai compartilhar com seus seguidores e ela diz que não. Nesse momento, Kyotaro verifica o telefone e vê que ela está enviando todas aquelas fotos e vídeos pra ele, o que faz seu rosto se iluminar. Quando ele continua olhando para o telefone, ela o pega pelo queixo e diz pra ele olhar diretamente pra ela, o que faz os dois corarem. Depois disso, ela arrasta Kyotaro pra uma loja de roupas e pede pra ele escolher entre uma roupa rosa e uma vermelha. No início, ele diz a ela pra escolher o que quiser, mas quando ela insiste, ele aponta pro rosa, dizendo que é uma cor mais relaxada. Ana, animada, vai para o provador para experimentar e o pensamento de ela se trocar é o suficiente para deixar Kyotaro empolvorosa. Quando ela sai, o cara já está se afastando com a cabeça baixa, mas ela o chama para voltar. Ela então experimenta o vestido vermelho, mas Kyotaro de repente vê sua irmã entrar e ele começa a entrar em pânico. Ana quer conhecê-la, mas Kyotaro diz que não agora. Vendo sua reação, Ana o puxa para o provador e pergunta o que ele quis dizer com não agora. Mas ele simplesmente diz a ela que não é uma boa hora e que eles se encontrarão mais tarde. Assim que ela se vira, Kyotaro começa a surtar porque as costas dela estão desabotoadas. Mais tarde, enquanto voltam, Ana se desculpa por tê-lo arrastado junto. Mas Kyotaro percebe que ela parece triste porque ele tem agido super reservado hoje. Para tranquilizá-la, ele diz a ela que geralmente não é uma pessoa sociável, mas se divertiu com ela hoje. Ouvindo isso, Ana pensa que é Eren Yeager e enrola seu cachecol vermelho nele, feliz que ele esteja lentamente se abrindo para ela. Enquanto eles começam a andar novamente, Kyotaro desvia todo o seu foco para o cachecol, mas quando ele olha para cima, fica hipnotizado por uma rua iluminada por luzes de Natal. Ana fica super feliz em ver isso, enquanto Kyotaro só vê o lindo sorriso dela. Ao chegarem à estação, dezenas de pessoas saem do trem, e os pombinhos se separam em meio à correria enquanto entram no trem. Nesse momento, Kyotaro percebe que alguém está segurando suas mãos, mas solta porque não sabe quem é. No entanto, ele reconhece Ana pela mão suada e a segura de volta, o que faz Ana corar. Depois disso, os dois caminham de mãos dadas o caminho todo, incapazes de dizer qualquer coisa ou olhar um para o outro. Vendo o rosto de Ana, Kyotaro se preocupa que ela possa descobrir o que ele realmente sente por ela. Nesse momento, eles chegam à casa dela, e quando Kyotaro lhe deseja um feliz ano novo, ela diz a ele que ainda faltam 6 dias para o ano acabar, insinuando que eles deveriam se encontrar novamente. Com isso, eles caminham em direções opostas. Mas quando Kyotaro olha para trás, Ana parece já ter ido embora. Naquela noite, Kyotaro está lendo seu mangá e imagina o protagonista do mangá aparecendo em seu quarto. O homem ajuda Kyotaro a perceber que ele realmente tem uma chance com Ana, especialmente depois que eles deram as mãos. Ele também diz a Kyotaro para começar a malhar para que ele pareça menos um twink, e Kyotaro começa a fazer flexões na cama. Logo depois, Ana lhe envia uma foto dela em um cosplay de Papai Noel, e Kyotaro se diverte até dormir. Na véspera de Ano Novo, Kyotaro se encontra em um jantar acompanhado por Haruya, sua Pikmi, Tots e Miyoko, que estava morrendo de vontade de brincar com o joystick de Haruya. De repente, Haruya fica excessivamente amigável com Kyotaro e pergunta se ele já conquistou Ana, fazendo-o se perguntar por que ele sequer veio aqui. 4 dias antes disso, Kyotaro visitou Akita com sua família, e embora tudo parecesse normal, ele foi forçado a dividir um quarto com sua irmã, Kana. Nesse momento, ele recebeu uma mensagem de Ana, e isso o lembrou do último encontro deles, quando ela disse que desejava ver a neve cair. Como sempre neva em Akita, Kyotaro prometeu enviar fotos a ela. Lembrando disso, Kyotaro saiu para uma caminhada para tirar algumas fotos bonitas, mas ele pisou em neve fofa sem botas de couro, fazendo-o ficar soterrado. Depois de um tempo, sua irmã veio procurá-lo e seguiu seus passos para encontrá-lo deitado na neve como um idiota. Ele fingiu que estava cochilando, mas quando ela pediu para ele se levantar, ele usou o braço e ouviu um estalo. Horas depois, ele estava usando um gesso, e quando a mãe dele perguntou por que ele tinha ido ao penhasco, ele disse a ela que foi sem motivo. Em vez de ficar chateada, a mãe dele ficou feliz, porque esta foi a primeira vez que ele fez algo travesso. Mais tarde, naquela noite, ele foi presenteado com uma refeição chique. Depois disso, ele foi ao banheiro e tirou uma selfie no espelho que enviou pra Ana. Ela imediatamente fez uma videochamada pra ele. Kyotaro ficou chocado ao vê-la parecendo melhor do que o jantar que ele acabara de ter. Mas o cara desviou o olhar porque não queria que seu amiguinho acordasse tão cedo. Ela então perguntou o que aconteceu com o braço dele e ele disse a ela que havia tido uma pequena queda. Finalmente aliviada, Ana de repente percebeu que seus pêssegos estavam à mostra e se cobriu. Nesse momento, Kana acordou e o avistou conversando com uma gata. Mas Kyotaro rapidamente encerrou a chamada e disse a Kana que estava falando com sua colega de classe. Ele esperava totalmente que Kana o interrogasse sobre isso, mas Kana simplesmente disse para ele ir dormir, o que o deixou surpreso.
Ana então perguntou por que ele encerrou a chamada e ele falou sobre sua irmã irritante. Ana até perguntou como ele a apresentou a Kana e Kyotaro disse que a apresentou como amiga, o que deixou Ana feliz. Ela então ligou para Kyotaro novamente, então o cara foi para o corredor para falar com ela. Lá, Ana pediu para ele encontrar algo para beber, e assim que ele o fez, ela pediu para ele beber ao mesmo tempo que ela. Depois, ela o fez olhar para fora, e Kyotaro ficou chocado ao ver a neve cintilando sob a lua cheia. Ele imediatamente tirou uma foto e a enviou para Ana, o que a deixou muito feliz. No dia seguinte, Kyotaro estava prestes a partir para Tóquio, então ele decidiu comprar um chaveiro de cachorro como presente para Ana. No caminho, Kana perguntou sobre a garota com quem ele estava falando, e ele disse a ela que era Ana. Kana se lembrou que Ana era a mesma garota que lhe deixou um bilhete quando ele estava doente, então ela começou a provocar Kyotaro por conquistar uma gata. Assim que ele chegou em casa, ele decidiu encontrar Ana para devolver o mangá dela e também dar-lhe o chaveiro. Apenas alguns segundos no caminho, ele encontrou Ana, que parecia uma gostosa, passeando com seu cachorro. Ele ficou chocado porque eles deveriam se encontrar em outro lugar, mas ela alegou que não queria fazê-lo andar todo esse caminho com o braço quebrado. Ela então o apresenta ao seu cachorro, Wontaru, e enquanto eles iam para o parque juntos, Kyotaro pensou que pareceria um esquisitão, porque o cachorro do chaveiro era exatamente igual ao cachorro dela. Nesse momento, ela se aproximou dele e pediu para ele dar um comando ao Wontaru. Kyotaro comandou o cachorro para girar, mas quando ele não obedeceu, Ana começou a girar em vez disso. Depois disso, ele pediu a pata ao cachorro, mas Ana colocou a mão na dele e sentou-se com ele, segurando-a. Enquanto estavam sentados de forma estranha, Kyotaro disse a ela que trouxe o cachecol dela na mochila, então Ana se inclinou e começou a procurá-lo. Depois que ela o tirou, ela timidamente disse que ia deixá-lo ficar com ele, mas achou que ele não o queria. Ouvindo isso, Kyotaro apertou a mão dela e então tirou o chaveiro que ele comprou para ela, o que a deixou muito feliz. Ela o segurou e começou a correr como uma boba, e vê-la tão animada fez o cara corar. No caminho de volta, ela perguntou se ele visitaria um templo para o ano novo, e ele disse a ela que iria com sua família. Ana, animada, disse a ele que lhe enviaria uma mensagem com o local e a hora antes de sair correndo com seu cachorro, deixando-o confuso. Alguns dias depois, Kyotaro percebeu que ele e Ana estavam trocando mensagens o tempo todo. Naquela mesma noite, ele foi à loja para pegar uma bebida, e foi quando ele encontrou Haruya e suas Pick Me Girls. No presente, Haruya pergunta a ele sobre Ana, mas Kyotaro diz que não a conhece bem. Nesse momento, Haruya vê a mensagem de Ana no telefone de Kyotaro e percebe que ele estava mentindo. Ele então diz à sua garota para pegar o café dela e depois que ela sai, o Ako sai com ela também. Depois disso, Haruya pede a ele as informações do Line de Ana, mas Kyotaro se recusa a compartilhar. O Ako ouve isso, então ela volta e pede a Kyotaro para acompanhá-la até em casa porque está assustador lá fora. Haruya se oferece para acompanhá-la em vez disso, mas ela o recusa, dizendo que prefere Kyotaro porque ele é seu amigo próximo, o que surpreende Kyotaro. No caminho, o Ako o elogia por não deixar Haruya intimidá-lo, mas Kyotaro está preocupado que ela tenha entendido errado sobre ele e Ana. Ouvindo isso, o Ako pega a mão dele para testá-lo, levando Kyotaro a puxar a mão rapidamente e admitir que gosta de Ana. O Ako começa a provocá-lo e então acrescenta que já sabia, fazendo o cara corar. Depois disso, ele a acompanha até o prédio dela e o Ako o provoca convidando-o para entrar, mas Kyotaro dá no pé de lá em segundos. Ele então pega o telefone e liga para Ana para desejar um feliz ano novo a ela, e isso a pega de surpresa. Nesse momento, ele ouve a voz de Miyako ao fundo e percebe que Ana está hospedada na casa de Wako. Nesse momento, ele promete que um dia dirá a ela que gosta dela. No dia de ano novo, Kyotaro está visitando um templo com sua família. E como ele também tem que encontrar Ana em 1 hora, ele planeja dar uma desculpa e ficar para trás para escapar. No entanto, sua mãe avista Ana parada à frente e Kyotaro entra em pânico porque ela veio cedo novamente. Quando Kyotaro se vira, Kana pergunta se Ana tem namorado, mas ele diz que não sabe. No entanto, Kana percebe que Ana está bem vestida e continua verificando o espelho, o que significa que ela está esperando por alguém de quem gosta. Vendo Kyotaro se esquivar, ela percebe o que está acontecendo e pede para ele ir cumprimentar Ana, mas ele hesita porque sabe que Kana só quer se divertir. Nesse momento, Ana os avista à distância e corre para cumprimentar. A mãe de Kyotaro pediu para ela ir junto com eles, e Kyotaro observa sem jeito sua futura esposa se tornar amiga íntima de sua mãe. Logo depois, ela esbarra em Kyotaro de propósito e discretamente o chama de traidor, tudo enquanto Kana está babando por ela. Eventualmente, eles chegam ao templo, e como o braço de Kyotaro está engessado, ela dá as mãos a ele e gentilmente ora para que todos os seus desejos se realizem. No caminho de volta, ela pergunta pelo que ele orou, e ele diz que desejou que as coisas permanecessem as mesmas. Depois de um tempo, Ana vai na outra direção, e Kana admite a Kyotaro que Ana é tão bonita que até ela teve dificuldade para respirar perto dela. Logo depois, os pais deles decidem visitar um restaurante local, mas Kana diz a eles que não está com fome. Depois disso, ela arrasta Kyotaro para longe, dizendo que quer causar uma impressão melhor em Ana. No entanto, quando eles chegam às barracas de comida, eles encontram Ana enchendo a cara de lanches. Kana então a convida para casa, e ela aceita ansiosamente. Enquanto caminham para casa, ela pergunta a Ana se ela estava esperando por alguém, mas Ana diz que não. No entanto, Kana a ouviu dizer que comprou alguns lanches para Kyotaro, e a ficha cai tão forte que ela esbarra em um poste. Uma vez dentro de casa, Kyotaro percebe que Ana prendeu o chaveiro na calça dela, e isso é um problema,
mas Kana o viu comprá-lo na loja. Não querendo se entregar, Kyotaro rapidamente coloca a mão na cintura de Ana para cobrir o chaveiro, mas Kana surta pensando que o irmão dela é um tarado. Mais tarde, Kana traz sopa para Ana e a observa comer como uma curiosa, observando que ela é super fofa. Ela então pergunta a Ana como seus amigos a chamam na escola, e Kyotaro responde que as pessoas a chamavam pelo nome dela. Ouvindo isso, ambas as garotas pressionam Kyotaro para dizer o nome dela, mas ele fica nervoso e as afasta. Depois disso, Kana tira o anuário de Kyotaro contra a vontade dele e mostra a Ana fotos de infância dele. Ana fica super animada ao vê-las e instintivamente pergunta se ele tem fotos do acampamento da turma. Mas quando Kana diz a ela que ele nunca foi, Ana percebe que Kyotaro parece irritado. Então, de repente, Kana se lembra que tinha planos com suas amigas, então ela tem que ir. Enquanto ela se dirige à porta, Kyotaro nota que ela deixou o chaveiro de cachorro. Enquanto isso, Kana agradece a Ana por ser amiga do Kyotaro, dizendo que está super feliz por ele. Ana fica surpresa com o comentário, então pergunta ansiosamente se pode chamá-la de irmãzona, fazendo o sprinkler da Kana entrar em pane. Depois que ela sai, Ana volta para a sala e assume que ele tem um chaveiro parecido. Depois disso, ela começa a lavar a louça. Então Kyotaro vai para o quarto esconder seu anuário. Ana o segue e o arranca da mão dele antes de sentar casualmente na cama e folheá-lo. Nesse momento, Kyotaro lembra que se aliviou na noite passada e deixou os lenços na lixeira, mas fica aliviado ao saber que as lixeiras foram limpas. Enquanto ele se senta na cama, Ana se aproxima e começa a perguntar sobre os amigos dele. Ela então pergunta sobre os troféus na mesa dele, e Kyotaro diz que os ganhou em vários concursos nerds. E com tudo isso, ela avista um livro intitulado Crimes que Abalaram o Mundo, e Kyotaro diz pra ela não ler porque é perturbador. No entanto, ela acha bem legal e diz que já leu coisas parecidas também. Ela então se joga na cama e pede pra ele adivinhar o que ela está pensando. Mas Kyotaro diz que não consegue ler mentes. Nesse momento, Ana avista uma revista Gunner debaixo do travesseiro. Mas quando ela tenta puxá-la, ele entra em pânico e acaba a imobilizando. Nesse momento, seus corações começam a acelerar, mas Ana o afasta gentilmente e se levanta, pedindo desculpas por mexer nas coisas dele. Em seguida, ela tira fotos do anuário dele com o celular e desce correndo. Enquanto Kyotaro a segue, ela diz que vai mostrar o anuário dela da próxima vez e vai embora, deixando-o se perguntando se ela o convidou para a casa dela. Naquela noite, Gyotaro sonha com a época em que não conseguiu se matricular na mesma escola que seu melhor amigo, o que o fez se sentir isolado. Nesta nova escola, as pessoas tentam se aproximar dele, mas ficaram estranhas com os livros que ele estava lendo. Quando ele acorda, ele guarda esses mesmos livros na mochila, mas seu alter ego o lembra que ele pode afastar as pessoas novamente. No entanto, Kutero diz que não vai mudar o que gosta por ninguém e vai para a escola. Mais tarde, na entrada da escola, ele avista Ana esperando por ele, e sua mãe pede a Ana para cuidar desse idiota porque é o primeiro dia de aula dele. Enquanto eles entram, Ana continua rondando a mochila dele, e quando ele pergunta o que ela está fazendo, ela diz que está procurando o chaveiro dele. Ele o tira da mochila para mostrar a ela, e ela acaba prendendo-o na gola da camisa dele. Nesse momento, Kyotaro percebe que estão sozinhos lá fora, e isso de alguma forma o lembra de todo o tempo que passou com Ana. Ele diz a ela que nunca quis ir para a escola um ano atrás, e até mentiu para escapar de eventos, mas não desgosta tanto disso hoje em dia. Ele admite hesitantemente que é tudo graças a ela, mas Ana diz que ele deveria agradecer a si mesmo porque ele fez tudo acontecer. Ele fica tão emocionado com isso que derruba todos os seus livros esquisitos, mas Ana rapidamente os recolhe e os devolve a ele. No entanto, ele percebe que isso era apenas uma armadura para esconder seu verdadeiro eu, da qual ele não precisa mais. Então, de repente, Ana o puxa para um abraço e pela primeira vez, ele a abraça de volta. Depois de compartilhar um doce momento, eles correm de volta para a aula. Mas quando eles encontram Mueko no caminho, eles de repente começam a agir de forma estranha. Vendo isso, Mueko assume que eles fizeram algo esquisito e sai correndo, deixando Kutero envergonhado. No entanto, Ana simplesmente sorri pra ele e lhe dá um doce, fazendo-o perceber que ele pode realmente ter uma chance. É isso pra este resumo. Deixe um like se gostou e comente. Ana é gostosa, se chegou até o final. Para mais resumos, assista ao vídeo na tela.